Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo e por estarem a participar neste webinar. Hoje é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação e por essa data, precisamente, e para celebrar essa data, a importância dessa data, decidimos realizar este webinar sobre a norma ISO 56002 de Sistemas de Gestão de Inovação, Linhas de Orientação. Este webinar está a ser gravado e mais tarde vai ser disponibilizado. Dado o número elevado de participantes e com muita pena nossa, não vai ser possível estarmos aqui em diálogo no final do webinar e a responder a questões, mas agradecemos desde já que o façam através do bate-papo que está aí e que coloquem as questões. Mais tarde nós iremos responder e serão reencaminhadas. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação. Este webinar vai ser apresentado por mim e pela doutora Isabel Caetano. A doutora Isabel Caetano é presidente da Comissão Técnica de Normalização dedicada ao tema da inovação em Portugal, uma comissão técnica histórica que iniciou sua atividade em 2006 com o projeto da Codtec, que deu origem às normas portuguesas de inovação e a todo um caminho muito original e muito pioneiro de Portugal na inovação, e que nos levou até à normalização a nível da ISO e que vai fazer esta apresentação em conjunto comigo. O meu nome é Joana Sá, sou diretora de desenvolvimento da APCER e também responsável da área da Forest. Também desde 2006 estou envolvida com este processo de normalização nas normas de inovação. Fazendo uma breve introdução ao tema, eu gostava de começar com uma história que acho bastante engraçada. É um lugar comum da inovação e de referirmos um bocadinho o que é que são os sistemas de gestão de inovação, porque é um sistema de gestão de inovação por oposição a um conceito que há, que a inovação é um acaso feliz, e é usada muito a palavra a serendipidade. E de onde é que vem esta palavra? Esta palavra vem, é um anglicismo, portanto é serendipity, yes, é difícil de dizer, e vem de uma novela de um escritor inglês, o Walpole, que por sua vez se baseia numa lenda persa sobre o reino do Ceilão, que era o reino de Serendip em persa. E essas lendas bastante antigas contam a história de três príncipes muito estimados e muito bem preparados, muito ensinados, muito amados pelo seu pai, mas que tinham muitas aventuras e encontravam, por feliz acaso, achavam coisas perfeitamente extraordinárias que mais ninguém encontraria, apenas porque estavam dispostos a encontrá-los. E, portanto, há um bocado este conceito que a inovação é um feliz acaso, que é quase um ato de, encontramos uma coisa e, portanto, que é muito difícil que uma abordagem sistemática não apoie a inovação, porque a inovação tem qualquer coisa de inesperado. E, portanto, toda esta apresentação ao sistema de gestão da inovação vem um bocadinho contrapor essa noção, mas ao mesmo tempo também a confirmar. Vem falar um bocadinho de criar melhores condições para podermos, de facto, termos esses felizes acasos. E, de facto, se formos ler um bocadinho sobre o conto dos três príncipes, vemos que, de facto, eles tinham bastante conhecimento e usavam bastante a dedução. Portanto, estavam bastante preparados para encontrar, de facto, coisas muito diferentes. Portanto, os objetivos deste webinar é a apresentação da norma de linhas de orientação. Vamos falar um bocadinho do contexto para a sua execução. Vamos falar dos princípios que a fundamentam. Portanto, a ideia é um bocadinho dar-vos uma apresentação muito global da norma, não temos tempo para mais nada. Vamos também falar do que é que a CT 169 está a fazer em Portugal. No fundo, nós tiramos isto é um pequeno extrato do Masterclass em Gestão da Inovação, uma formação que a APCER tem de 2 dias, presencial, com uma forte componente de trabalho em equipa,
e o objetivo é dar-vos a conhecer um bocadinho da norma e esperarmos que vos aguça a curiosidade de a explorar e de a usarem, seja para reforçar a NP 4457, os sistemas de gestão da inovação, seja para usarem como linhas de orientação nas vossas práticas, nas organizações, independentemente de terem ou virem a ter uma norma de sistema, uma abordagem sistematizada à inovação. Acho que vos poderá trazer bons insights até para outros sistemas. Eu agora ia passar a palavra à Isabel. Isabel? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um gosto estar hoje aqui convosco e agradeço desde já à APSER a oportunidade. Inicio aqui a minha intervenção e a colaboração olhando para esta imagem em que nós podemos de alguma forma também iniciar esta incursão nos temas da gestão de inovação, ilustrando precisamente a importância e até a necessidade da profissionalização. Sabemos que hoje, de modo cada vez mais premente, a gestão da inovação requer conhecimentos, requer capacidades e competências que são específicas. Isto não quer dizer que a gestão da inovação esteja a substituir a outras profissões. Vimos há pouco que quer a gestão de projetos, quer a gestão da qualidade têm a mesma relevância e são complementares à atividade de gestão de inovação. No entanto, o tempo veio a demonstrar que a inovação é um fator muito relevante para a diferenciação das organizações e a geração de valor. E é por isso que nós vemos que existe um grande consenso quando inquirimos os executivos das nossas empresas, e aqui reporto-me a um estudo da McKinsey de 2010, em que os resultados permitem ilustrar isto mesmo, isto é, 84% dos executivos referem que a inovação é extremamente importante. Mas, apesar desse reconhecimento, o certo é que 94% desses mesmos executivos afirmam estarem insatisfeitos com o desempenho das suas organizações. E nós acreditamos que é precisamente por isso que é importante atuar. E esta ISO 56002 traz algumas novidades e traz precisamente um framework, um quadro de referência que nos permite atuar. Algum deste desfazamento entre as expectativas e os resultados prendem-se precisamente com os fatores que podem influenciar o sucesso nesta trajetória para a inovação. Estes dados que vêm agora nesta imagem é precisamente o reflexo disto que estava a referir, isto é, o trabalho da PwC de 2017, que é relativamente recente, vem trazer e dar destaque a alguns desses fatores que podem influenciar o sucesso em matéria de inovação. Muitas vezes nas nossas organizações, em Portugal em especial, dá-se muita importância, por exemplo, aos recursos, à questão de existir financiamento, à questão de existir um orçamento alocado para a investigação, desenvolvimento e inovação. Se é certo que sem recursos não se conseguem produzir resultados, é muito importante olhar para os fatores humanos que são aqui bem evidenciados, com 65% das respostas dando relevância precisamente aos comportamentos e à importância da cultura para o sucesso da inovação. Esses fatores são determinantes e, portanto, podem ser decisivos para a trajetória de inovação. E é aqui que nós temos que precisamente situar um pouco a nossa discussão, porque sabemos, todos os dias, nos deparamos com inúmeros conceitos e inúmeras definições sobre o que é e o que não é inovação, como é que a inovação se pode identificar em artefactos, em produtos, em serviços ou outras tipologias de resultados, e de que forma é que ela pode ou deve ser gerida
nas nossas organizações. Em termos de conceito de inovação, nós podemos situar-nos, e aqui remeto-me especificamente para a ISO 56002, que em matéria de conceitos e de terminologia se apoia na norma 56000, que é uma norma dedicada à exploração precisamente dos conceitos e do vocabulário. A inovação é entendida como uma entidade nova ou alterada que realiza ou redistribui valor. Veremos mais à frente que precisamente é aqui uma das características distintivas da 56002 é precisamente este foco no valor, que depois iremos explorar mais à frente. Mas o que é isso de uma entidade? Uma entidade é precisamente algo que se pode conceber e apreender e que depois se tangibiliza, por exemplo, em produtos, em serviços, em processos, em modelos, por exemplo, modelos organizacionais, modelos de negócio, propostas de valor, em métodos, por exemplo, métodos de gestão, métodos de marketing, ou uma combinação destas várias possibilidades. Também sabemos hoje que, na maior parte dos casos, no interior das nossas empresas ou organizações, não existem atos isolados de inovação. Normalmente, uma empresa que inova em produto, inova também na forma de comercializar esse produto e, frequentemente, também no processo produtivo associado a esse novo produto que está a desenvolver. Portanto, há uma combinação de inovações que nós procuramos caracterizar quando implementamos um sistema de gestão de inovação e quando trabalhamos com um conceito abrangente, como é o caso deste conceito que estamos aqui a enunciar neste momento. Este conceito de inovação da ISO 56002, e aqui reportado a partir da 56000, foca-se também na questão do valor e chamava a atenção para o valor ser considerado como valor financeiro, mas não apenas financeiro. Nós podemos associar a perspectiva de geração de valor a outras formas, por exemplo, expressas através da reputação, da imagem da empresa e de outras tipologias de valor que podemos reconhecer associadas às atividades de inovação. Agora, também é importante perceber que a inovação não é um conjunto de outras coisas e iremos falar a pouco e pouco dessas outras coisas. A inovação não é sinónimo de insight, a inovação não é sinónimo de ideia, a inovação não é sinónimo de invenção, a inovação não é sinónimo de investigação. No entanto, todos esses elementos podem contribuir para as atividades de inovação. E é precisamente por isso, por esta abrangência de atividades, iniciativas, projetos que configuram a nossa atividade global de inovação, que nós entendemos que é importante, e a ISO permite fazer precisamente este caminho, é importante encontrar os elementos próprios para gerir a inovação de um modo mais profissionalizado e que contribua precisamente para transformar o conhecimento e os elementos que nós temos no interior e no exterior das nossas organizações, transformar esses elementos em valor. Quais são, então, as principais razões do ponto de vista de gestão de inovação? Em primeiro lugar, é importante falar no contexto em que nos situamos, numa concorrência cada vez mais global, em que as partes interessadas, entre as quais os consumidores, colocam uma pressão, não direi uma mola, porque isso nos lembra outros temas da atualidade, mas coloca aqui uma pressão muito premente no dia-a-dia das organizações para que enfrentem precisamente essa competição e consigam inovar regularmente. Outras razões têm que ver com a necessidade de integrarmos uma multiplicidade de informações e essa multiplicidade de informações que provém de vários canais e vários tipos de fontes são necessárias, precisam de ser geridas, precisam de ser monitorizadas
como suporte à tomada de decisão. Talvez pudéssemos também dizer que a gestão de inovação, porque foca precisamente aquilo que mais caracteriza esta atividade, que é a incerteza, a mudança, a turbulência, o risco, a atividade de gestão de inovação vem precisamente permitir que os atores do sistema de inovação, em especial as empresas, tenham maior capacitação para enfrentar esse ritmo acelerado de mudança que enfrentamos todos os dias e que, como estamos precisamente todos a viver atualmente, com este fenómeno da pandemia em que todos estamos todos envolvidos, veio ainda trazer mais premente essa necessidade de gerir a inovação nas nossas organizações, permitindo-nos estarmos mais preparados para esse ambiente de incerteza em que todos nós nos situamos. Por outro lado, peço desculpa que agora perdi a apresentação, mas, por outro lado, a inovação não respeita apenas os processos, como já referi há pouco, que resultam da investigação e desenvolvimento. A inovação é algo que toca as várias áreas da organização. Podemos ter inovação no marketing, podemos ter inovação nos recursos humanos, podemos ter inovação na produção, enfim, há um conjunto inúmero de possibilidades em que temos que trabalhar no dia a dia e por isso é também relevante descolar desta ideia de que a inovação se relaciona apenas e só com atividades de investigação e desenvolvimento. Gerir a inovação neste contexto permite olhar para essa multiplicidade de possibilidades que existem no interior das nossas organizações. Precisamente por isso, a inovação não requer apenas conhecimentos técnicos, mestria técnica, mas exigem competências e capacidades em múltiplas outras áreas, desde o desenvolvimento de novos produtos e negócios, novos modelos de comercialização, novas formas de comercialização, diversos tipos de conhecimentos que são necessários e que precisam, por isso, ser trazidos para dentro de um sistema mais estruturado e que permite uma maior capacitação das organizações. Por último, talvez dizer que tudo isto, a inovação tem que ser gerida no âmbito daquilo que são as questões internas e do contexto interno da nossa empresa ou da nossa organização, mas as organizações não operam no vazio, as organizações situam-se em ecossistemas e por isso, até porque estamos a funcionar num regime de uma abordagem aberta à inovação, e estamos aqui a falar sobretudo de Open Innovation, em sistemas de inovação colaborativa, as regiões e os países necessitam também de interagir com os outros atores dos ecossistemas e assim gerir também em conjunto estas atividades colaborativas. Gerir as atividades de inovação significa, por isso, avançar para perspectivas mais estruturadas e implementar práticas, processos, atividades que possam conduzir e contribuir para melhores resultados de inovação e assim gerar mais valor. Iremos, por isso, entrar agora na apresentação daquilo que tem sido feito no âmbito da da ISO, do Comitê Técnico da ISO, e justificar porque é que se torna cada vez mais importante as normas de gestão de inovação e, em particular, esta norma da ISO. Obrigada, Isabel. Agora, feita esta breve apresentação, que já nos dá muitas pistas para aquilo que vamos falar a seguir e para muitas das decisões que foram tomadas na norma, apenas uma pequena breve introdução à história, no fundo, uma pequena história de como é que esta norma apareceu. Primeiro, há aqui uma noção que inovação e normalização não se casam. O que é que isso tem a ver? A inovação não tem a ver com normalização e com fazer tudo igual e com burocracia, nada disso.
portanto, há aqui uma coisa que parece que é contraintuitivo, a normalização mata a inovação, e isto ainda é um argumento que muitas pessoas, que é difícil de mover em determinadas pessoas, algumas delas até muito ligadas a organizações inovadoras, mas há um bocadinho esta noção, e há quase aqui também, diria que historicamente, uma oposição entre o lado inovador das empresas e o lado normalizador dos processos da qualidade, às vezes negativamente associado a um papel muito burocrático, e por outro lado um bocado aquele mito que a inovação também é uma coisa muito desorganizada. E, portanto, sempre houve esta resistência de trabalhar com normas. Ora, a ISO, e creio que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, sendo nossos clientes, têm uma noção do que é a ISO. Portanto, a ISO é uma organização que faz normas técnicas, a maior organização de normalização. As normas técnicas eliminam barreiras comerciais, trazem tecnologias para serem compatíveis e para serem utilizadas a nível global, e, portanto, a ISO, por si só, pelos processos normativos que trazem, apoia muito os processos de inovação e de vulgarização de novos produtos e de novas tecnologias. Ela tem 164 membros, que são os organismos de normalização nacional. Em Portugal é o IPQ que representa a ISO, que, por sua vez, descentraliza os processos de normalização pelos organismos setoriais competentes. Portanto, no caso da inovação é a Agência Nacional de Inovação, no caso da qualidade é a Associação Portuguesa da Qualidade, no caso do ambiente é a Agência Nacional do Ambiente. A ISO significa, como toda a gente sabe, é do grego, significa igual, e foi uma palavra que na sua fundação criaram para que sempre onde quer, em que país estejamos, escreve-se sempre ISO, do grego ISOs, e, portanto, nunca se poderia fazer, por exemplo, OIS, Organização Internacional de OIN, Organização Internacional de Normalização, porque a palavra ISO é igual. E, portanto, o processo de normalização das ISO, criam-se comissões técnicas, que um país membro pode presidir essa comissão técnica, pode até propor essa comissão técnica, depois há regras para participação, tem que haver um número mínimo de pessoas interessadas, e depois os países membros são convidados a criarem comitês espelhos, se ainda não, no caso de Portugal esse comitê já existia, mas podia-se criar de novo, e aí chamam as partes interessadas relevantes, os peritos, para partilharem conhecimento e para desenvolverem normas internacionais. As normas são feitas por processos de consenso. O consenso é a ausência de uma oposição sustentada. Portanto, enquanto as normas estão a ser escritas, as pessoas trabalham com consenso, respeitam as opiniões umas das outras, ouvem-nas, isso significa que as ouvem, e tentam chegar a uma solução que seja a melhor solução. Depois, a partir do momento em que as normas estão desenvolvidas, há processos de comentários pelos países membros, e a partir daí os comentários são trabalhados e as normas vão sendo trabalhadas e vão sendo votadas e comentadas e melhoradas. E, portanto, claro que às vezes há, neste processo de consenso, há negociações e há coisas que são importantes para uns, que para outros são indiferentes e que nós deixamos estar. Portanto, muito do texto que muitas vezes vemos, às vezes não é relevante, depende muito das culturas, etc. O que é que as normas fazem as coisas andar? Por exemplo, o grande exemplo que a ISO dá entre a ausência da ISO e a presença da ISO é o facto de nós termos que usar um adaptador para tomadas elétricas quando mudamos de país, mas podemos ter um telemóvel que serve em qualquer sítio do mundo porque já foi normalizado e já nasceu no âmbito de uma normalização global. As normas de sistemas de gestão, por sua vez, foram em si próprias, e aliás, de resto, na altura ganharam um prémio de inovação no Japão, a ISO 9001. A ISO 9001 já tem 30 anos, portanto é tudo menos nova, já tem mais de 30 anos, é tudo menos nova, mas foi uma coisa inovadora, porque foi uma coisa, não era uma especificação de um produto, nem de um serviço, era uma especificação de como é que uma organização devia trabalhar. E foi de tal maneira um sucesso que foi replicadíssima por outras normas de sistemas de gestão. Apareceu, quando começou a ser importante gerir o ambiente, apareceu uma norma de ambiente, depois uma segurança, e neste momento são 80. E, portanto, o sistema de gestão é o modo como uma organização gera partes interrelacionadas do seu negócio,
para atingir determinados fins e objetivos. Isso depois depende do sistema de gestão específico e, portanto, se for um sistema de gestão da qualidade, é uma parte de um sistema de gestão da organização que tem que gerir imensos aspectos. Com a complexificação e a replicação das normas de sistemas de gestão, foi criada uma estrutura de alto nível e texto comum para que coisas básicas e simples não fossem comunicadas de modo diferente, porque isso causa imensa entropia e, portanto, era preciso criar uma estrutura comum. E a Comissão Técnica da TC 279 achou que estava na altura de fazer uma norma de sistema de gestão para a inovação, para complementar este portfólio de normas e que visa complementar várias normas. Ela seguiu muito de perto o processo da qualidade, porque está muito relacionado com os produtos e serviços e com um aspecto que é sempre importante para a inovação das empresas, que é trazer coisas novas ao mercado, mas que não é o único, como a Isabel já referiu, e portanto a inovação hoje em dia é importante para muitas coisas e portanto esta norma complementa muitas das normas de sistemas de gestão que as organizações podem utilizar. O que é que se pretendia? Para já, criar definições em linguagem comum. É um aspecto fundamental da normalização, às vezes achamos que é um bocadinho burocrático, mas de facto, nós quando dizemos determinadas palavras não estamos sempre a falar da mesma coisa. E a primeira coisa nós precisamos de perceber o que é que, quando precisamos ter uma base comum de linguagem. E também era preciso estabelecer uma estrutura conceptual comum e credível. Portanto, volta duas vezes a palavra comum, de facto aqui foi preciso tornar comuns coisas que não estavam tão normalizadas. E por outro lado, também se quis aumentar a importância das atividades de gestão de inovação. Gerir a inovação é uma atividade complexa, a Isabel já referiu, pela quantidade de informações, pelo ritmo de mudança, pelo conhecimento, pela abrangência que esse conhecimento pode ter, pela dificuldade até em inovar, pela concorrência e por tudo, e é cada vez uma atividade mais profissional e mais profissionalizada e era preciso dar relevância a essa atividade. Depois, também, para facilitar benchmarks e trocas de boas práticas e para encorajar a implementação de abordagens voluntárias. Promover a agilidade organizacional. O que é que esta norma não tem a intenção? Não tem a intenção de prescrever um modelo único, mas isso nenhuma norma de sistema de gestão tem, nem de dar soluções como receita miraculosa, faça isto e vai ter este resultado. O resto, uma organização que utiliza esta norma não se pode proclamar como inovadora. Portanto, não é, tem um sistema, vai aumentar as suas probabilidades de ter bons resultados e melhorar o seu desempenho inovador, não quer dizer, não vai poder fazer uma alegação de ser inovadora. Não é uma norma de requisitos. E porquê que não é uma norma de requisitos? Porque quando o Comitê Técnico foi criado, o número de participantes nesse comitê ainda não era o que é agora. Havia muitas reticências sobre uma norma de requisitos e entendeu-se que era melhor passar para uma norma de linhas de orientação. Depois, mais tarde, o Working Group 1, que é o grupo que fez a norma e no qual eu estive mais envolvida, achou também que era importante passarmos por este processo da norma de linhas de orientação antes de passar para um processo de uma norma de requisitos. Porquê? Porque uma norma de linhas de orientação explica mais e desenvolve mais os conteúdos, o que pode ser útil para as organizações. Por outro lado, não sendo uma norma de requisitos que depois vai ser utilizada no processo de avaliação de terceira parte, temos uma margem para um consenso mais facilitado, ou seja, podemos incluir boas práticas, exemplos e coisas que são importantes para uns e que não são importantes para outros, mas o consenso não é tão difícil de obter e, portanto, é mais fácil pôr coisas em comum, partilhar boas práticas e conceitos e etc. E prepara o trabalho para, caso o mundo venha a achar que é importante, vir a desenvolver uma norma de requisitos. Também há algumas oposições, da mesma maneira que ainda há pessoas que acham que não se pode falar de inovação nas normas, ainda há pessoas que acham que não se pode falar de certificação. E, portanto, até termos as condições para iniciar um processo desses, optou-se por fazer uma norma de linhas de orientação.
Por outro lado, esta norma, caso vocês a venham a explorar, e eu espero que sim, vão ver que é uma norma criada por uma organização madura, por uma organização completamente estabelecida. Não é uma norma para startups, nem... Claro que qualquer pequena organização pode usar esta norma, pode usar elementos desta norma, pode ler esta norma, mas é uma norma para uma organização já estabelecida mesmo. Portanto, tem muitos conteúdos que provavelmente não serão aplicáveis a qualquer tipo de organização. Eu agora passava a voz à Isabel para falar um bocadinho melhor da Comissão Técnica. Isabel? Sim, muito bem. Então, iríamos agora muito brevemente, porque eu penso que nós temos que nos concentrar nos principais elementos que caracterizam a ISO 56002, mas muito brevemente iríamos passar alguma informação sobre os trabalhos do Comitê Técnico 279 e também da sua articulação com a Comissão Técnica Portuguesa. Joana, se conseguir avançar na apresentação, portanto, o Comitê Técnico 279 de Gestão de Inovação é coordenado pela AFNOR em França, por França, e foi criado em 2013. Como veremos já de seguida, não foi um trabalho pioneiro, isto é, na ISO, de facto, foi a primeira vez que foi constituído um comitê técnico, mas vários países já tinham comitês técnicos nesta área, já veremos quais, e também já tinha sido criado um comitê técnico no CEN para este domínio de intervenção. Neste momento estão publicadas já várias normas. A norma que já referi, referente à terminologia e vocabulário, esta que estamos a analisar hoje, mais ligada ao sistema de gestão de inovação. A norma também, a 56003, para gestão de parcerias, ferramentas e métodos para parcerias de inovação, e um relatório técnico, um technical report, que foi o primeiro documento produzido neste comitê técnico, referente à avaliação de gestão de inovação, algo semelhante a um diagnóstico de inovação e, portanto, que permite à empresa fazer uma primeira caracterização do seu estado de maturidade em matéria de gestão de inovação. Diversos países tinham já comitês técnicos criados e muitos deles tinham já produzidas normas, algumas sob a forma de linhas de orientação e outras sob a forma de requisitos, como foi o caso de Portugal e Espanha. Convém dizer que Espanha foi pioneiro neste domínio, com uma primeira norma em 2003, se não me engano, alguns no início entre 2013 e 2005, agora falhou a memória, mas que aqui está assinalada como 2014, precisamente porque foi revista em 2014. Portugal, como a Joana já referiu, criou uma comissão técnica ad hoc ainda no ano 2006, depois avançou para uma comissão técnica para a área de gestão de inovação, muito associada àquilo que foi uma iniciativa estratégica desenvolvida na altura pela Cotec Portugal em articulação com um conjunto de parceiros nacionais, entre os quais a própria APSER, o INESCTEC, a Agência de Inovação, o Instituto Português para a Qualidade e outras organizações e algumas empresas que se juntaram nesse movimento pioneiro para perceber a importância e caracterizar os elementos que poderiam fazer parte dessa primeira norma portuguesa para a gestão de inovação. Como veem por este quadro, outros países tinham já normas para esta área e foram estas normas que estiveram também na base do próprio trabalho da Comissão Técnica 279 da ISO, que veio a produzir esta norma que estamos a referir agora. Este Comitê Técnico da ISO é um comitê muito abrangente. Reparem que temos 63 países que de alguma forma participam ou como membros ativos, ou como membros participantes, ou como membros observadores, aqui distinguidos pelas cores azul e laranja, e é precisamente um comitê que, por ter uma participação
muito abrangente e alargada, por vezes, como referia já a Joana há pouco, nem sempre consegue reunir consenso para algumas decisões que alguns países viam como relevantes e oportunas, como é o caso de Portugal, e ao qual não estamos isolados nisso, ao qual se juntam outros países, que gostaria de ver ter visto publicada uma norma de sistema de gestão de inovação, uma norma de requisitos e não apenas uma norma centrada em linhas de orientação. Precisamente por essa razão e porque temos envolvidas muitas partes interessadas, tal como na Comissão Técnica da ISO, também em Portugal, temos muitas partes interessadas envolvidas neste trabalho de produção e desenvolvimento das normas, membros da academia, empresas, agências governamentais, peritos ligados à consultoria, às atividades de normalização, entre outras. Toda esta comunidade tem estado focada no desenvolvimento de um conjunto vasto já de normas neste Comitê Técnico da ISO. Vamos passar muito brevemente aquilo que tem sido feito. Portanto, como referimos, já está publicada esta norma que hoje está a ser abordada neste webinar, já está publicada, é a 56.002, que foi desenvolvida no Working Group 1, no grupo de trabalho liderado pela Argentina, e em que a Joana participou, eu e mais um conjunto de peritos portugueses e não só. No Working Group 2, liderado pela Noruega, foi desenvolvida a norma de terminologia, também já publicada e mais recentemente em termos de publicação. No Working Group 3, liderado pelo Canadá, foram publicadas várias normas, sendo que a que está neste momento com mais envolvimento de Portugal é precisamente a ISO 56008, que vai procurar desenvolver indicadores e métricas para a gestão das operações de inovação. No entanto, vale a pena lembrar que têm sido desenvolvidas e já publicadas a norma para as parcerias de inovação, está em curso de trabalho na área da inteligência estratégica, está em curso de trabalho na área da gestão da propriedade intelectual, em que Portugal contribuiu também com o envio de um conjunto de comentários muito abrangente, tendo tido a funcionar um subgrupo de trabalho nesta área, com o apoio do INPE e de vários parceiros, e também na área da gestão das ideias. Em Portugal, como referi, foi criada em 2006 a Comissão Técnica, depois do funcionamento da Comissão Técnica ad hoc. Esta Comissão Técnica é responsável pela família de normas portuguesas de gestão de inovação. Nós, neste momento, temos 4 normas publicadas. A norma que tem tido uma utilização mais regular e de maior intensidade tem sido a norma portuguesa 4457 de 2007, que visa precisamente a implementação de sistemas de gestão de inovação, e é aqui que nós temos precisamente nesta norma a prioridade atual do trabalho da CT 169, porque pretendemos rever a MP 4457 ainda durante o corrente ano, até final do ano 2020, pelo menos uma primeira versão, para depois obtermos os comentários das partes interessadas e podemos ter o período de inquérito público, mas precisamente para alinhar com a ISO 56002, que estamos hoje a abordar, porque, não sendo a ISO 56002 uma norma de requisitos, não pode substituir a atual norma portuguesa 4457 de 2007. A CT 169 desenvolve, por isso, atividades de normalização neste âmbito, promovendo a participação, tal como vimos no caso da ISO TC 279, a participação de muitas partes interessadas e procurando ter uma representação equilibrada dos interesses científicos, tecnológicos, económicos e outros mais relevantes. Tem a sua estrutura
como está aqui apresentada, e articula-se com o ONS, o Organismo Nacional Setorial, o Organismo de Normalização Setorial, que é a Agência Nacional de Inovação. Acompanha 2 comitês técnicos internacionais, o CEN, como referi, TC 389, e a ISO TC 279. E muito brevemente este o trabalho que temos vindo a desenvolver em Portugal, sabendo nós que procuramos responder às necessidades das empresas e, sobretudo, responder àquilo que são as expectativas, tendo em conta que a inovação é, por todas elas, considerada como um fator estratégico para o seu desenvolvimento e competitividade. Vamos agora falar um pouco, começar a falar da ISO 56002 e a apresentar a norma, e vamos começar a apresentação da norma pelos princípios de gestão da inovação, que são uma fundação do sistema. Portanto, como é que a norma começou a ser feita? A Isabela apresentou aquele conjunto, aquele acervo normativo que já existia, todas daquelas normas, todas aquelas que existissem em inglês, e agora são à parte. A norma portuguesa foi a primeira norma portuguesa que foi traduzida em inglês, ela foi traduzida logo em 2007 e, portanto, estava disponível. Todas as normas foram mapeadas, todos os conteúdos foram comparados, já havia estrutura de alto nível, portanto, todas as normas serviram de entrada para esta norma. Depois, também era preciso perceber, criar termos de referência segundo os quais iríamos escrever a norma. Portanto, houve a decisão de se fazer uma norma ISO, de adotar a estrutura de alto nível, de considerar os inputs das normas, e depois era preciso perceber como é que iríamos incorporar esses inputs e o que é que era fundamental. E então resolvemos definir, numa das sessões, numa das primeiras sessões, definir o que é que são os princípios de gestão da inovação. Portanto, aqui seguimos um bocadinho o processo já anteriormente seguido pela ISO 9001, que tem 8 princípios que servem, no fundo, de fundamentação e de base à família de normas de sistemas de gestão e que vão sendo atualizados e que depois também servem para fazer a verificação da norma e se a norma está a atender aqueles princípios. Portanto, nós desenvolvemos os princípios e depois, em determinados momentos, um grupo de trabalho saía da norma, analisava a norma e dizia onde é que este princípio está, onde é que nós estamos a tratar este princípio, estamos a tratá-lo bem, a norma está bem suportada nestes princípios ou está aqui alguma parte coxa. Portanto, eu acho que os princípios são statements muito simples que nos servem para perceber a fundação da norma e depois também para o leitor servem como chaves de interpretação da norma para perceberem muitos dos porquês de algumas coisas que lá estão, que às vezes não aparecem. O primeiro princípio é o foco na realização de valor e, portanto, que o valor se realiza através de uma implementação oportuna, portanto, feita no tempo certo, na adoção e no impacto de soluções novas ou melhoradas para todas as partes interessadas. Eu vou, porque não queria deixar, ainda vamos falar bastante da norma, portanto vou passar aqui os princípios um bocadinho mais en passant, depois vou falar um bocadinho melhor neles. O segundo princípio é a liderança, e aqui a liderança é vista a todos os níveis da organização, ou seja, obviamente que há uma secção e há o papel da gestão de topo na liderança, e depois a Isabel vai falar isso quando apresentar os atributos-chave. Eu não queria desenvolver muito aqui, mas aqui na norma falamos sempre de líderes a todos os níveis, porque o papel da liderança é um papel para todas as pessoas na organização, para vários níveis de chefia, e esses vários níveis de chefia têm que ter um papel ativo no sistema de gestão da inovação. Como vimos atrás, um dos problemas de factamente, são fatores humanos que nesta norma são muito focados e são muito trabalhados. E, portanto, os líderes têm que ter curiosidade, têm que atuar com coragem, têm que desafiar o status quo, têm que criar um propósito para a inovação e uma visão inspiradora. Falamos de propósito, não falamos de um plano perfeitamente definido, vamos inovar nesta área ou não, mas tem que haver um propósito de inovação e tem que ser criada uma visão inspiradora que envolva continuamente as pessoas para o seu alcance. E, portanto, o papel da liderança, do envolvimento sempre
contínuo das pessoas para o alcance da sua visão. Depois, tem que haver uma direção estratégica, não há inovação sem direção estratégica, e aqui, quer ao nível da liderança, quer ao nível da direção estratégica, esta nova diferencia-se de outras por requerer um pensamento de longo prazo, portanto, não se faz inovação a pensar só nos resultados do final do ano, e se vamos ter lucro ou não, portanto, tem que haver vários horizontes tem que haver uma visão de longo prazo e vários horizontes de planeamento, e tem que haver sempre objetivos alinhados e partilhados com um nível relevante de ambição, portanto também consideramos que não podemos inovar se não tivermos alguma ambição que pode não ser desmesurada, mas tem que existir, e tem que estar suportado pelas pessoas e pelos recursos necessários, portanto. A estratégia também, e na inovação isso é muito importante, e mais tarde vamos voltar a falar disso, tem que ter o seu suporte, não é? A vários níveis. Outro aspecto muito importante que depois a Isabel vai desenvolver e que é um dos princípios de gestão da inovação é a cultura. É o desenvolvimento de valores partilhados, de crenças, é o desenvolvimento de comportamentos que suportam uma abertura à mudança, a possibilidade de errarmos, a facilidade de errarmos e aprendermos com o que erramos, a possibilidade de trabalharmos ao mesmo tempo, as organizações querem inovar, mas ao mesmo tempo também têm que chegar ao final do ano com resultados, também têm que pagar os salários, pagar aos acionistas, entregar os produtos, os serviços, e portanto é este equilíbrio entre os comportamentos de criatividade e de execução e de entrega que é preciso, esta cultura que é preciso trabalhar e que muitas vezes falta nas organizações, que estão muito orientadas para as operações e para a execução, e em que não é definido, que não há condições para essa tal tomada de risco, para a criatividade, e esse aspecto tem que se trabalhar através da cultura, é uma questão de comportamentos, de possibilidades. Depois, é preciso usar muitas fontes de informação, e aqui é que as coisas ficam complexas, há muita informação e precisamos de usar muito e de a perceber para podermos ter os insights dos ingleses, para podermos ter conhecimentos perspicazes daquilo que podemos explorar. A norma fala em necessidades declaradas ou não declaradas, precisamente para reforçar este aspecto. Muitas vezes as pessoas pensam que as expectativas dos clientes estão sempre definidas, é aquilo que ele pede. Não, há muitas coisas que estão implícitas e explícitas, e outras que o cliente nem sabe que quer, não é? Aquela história muito antiguinha do Ford, que dizia: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, tinha dado uma carruagem com mais cavalos, pronto, não tinha feito o automóvel. Portanto, há uma série de necessidades que as pessoas nem, pronto, ou como a minha mãe diz, se eu não tivesse um micro-ondas, vivia muito bem sem ele, pronto, e é verdade, não é? Posto isto, o outro princípio que também a Isabel já falou e que vamos falar um bocadinho é: as incertezas e os riscos são avaliados e geridos. E aqui a norma fala sempre de oportunidades e riscos, não que não dê importância ao risco, mas de facto um dos objetivos da gestão da inovação é identificar oportunidades e criar um portfólio de oportunidades que vai perseguir. E, portanto, para gerir esta incerteza e para minimizar o risco, é preciso ter aprendizagem com a experimentação sistemática, processos iterativos e criar este tal portfólio de oportunidades. Um dos princípios também é a capacidade de adaptabilidade. É a capacidade da gestão da mudança, mas aqui levada... no fundo, aquilo que se pretende é a capacidade de antecipar a mudança, ou de ser o motor dessa mudança e de adaptar um aspecto muito diferente das outras normas que falam em responsabilidades, etc., mas nunca falam em estruturas, mas falam, aqui isso é muito importante, qual é a melhor estrutura organizativa e a capacidade de estar sempre a alterar essa estrutura organizativa, os processos de organização, as competências que são necessárias, para otimizar e para maximizar as capacidades de inovação. E, portanto, muito a ver com a parte da mudança. Por fim, mas não por último,
a tal abordagem sistémica que no fundo é proposta da norma e que não podia deixar de ser um princípio, não é? Portanto, dada a complexidade em que estamos, a gestão da inovação tem que ter uma abordagem sistémica com elementos interrelacionados e segue a proposta de valor de uma norma ISO em que há uma avaliação regular do desempenho e uma melhoria do sistema e um ciclo PDCA, planear, executar, realizar e atuar. Estes são os princípios. Estes princípios foram desenvolvidos no Working Group 1 e foram sendo refinados à medida que a norma se fez. Depois também se desenvolveu, para além do statement dos princípios, desenvolveu-se o racional, porque é que eles são importantes, os benefícios que se podem alcançar com os princípios e as ações que podem ser tomadas. Tudo isso agora está na 56.000 e vai ser disponibilizado tal qual como os folhetos, como os princípios de gestão da qualidade, vai ser disponibilizado livremente para o público. Eu agora passava à Isabel, que vai apresentar os atributos-chave da norma, portanto, alguns dos elementos mais marcantes desta norma. Isabel? Sim, obrigada, Joana. Eu talvez sugerisse irmos diretamente para o slide que caracteriza os 7 atributos-chave, atendendo a que temos que gerir muito bem o nosso tempo e não podemos comprometer a apresentação dos processos de gestão de inovação e do próprio sistema que a norma prevê, das características do sistema que a norma prevê. No entanto, estes 7 atributos-chave são uma espécie de visita guiada na ISO 56002, atendendo a que não podemos abordar nesta sessão todos os seus elementos e todas as suas características. E, portanto, selecionamos aqui alguns atributos que nos parecem particularmente relevantes e que eu não iria agora desenvolver todos da mesma forma, até porque ao longo da sessão já fomos abordando e focando alguns desses atributos. No entanto, passando em revista estas características, chamava a atenção para a necessidade de focar o sistema na realização de valor. Essa é uma característica que a norma tem muito presente e com isso quer dizer que o sistema deve permitir gerar retorno. Lá está a questão do valor, seja ele financeiro ou não financeiro. Para isso, a gestão de topo, as lideranças intermédias, as pessoas têm que estar orientadas, comprometidas e mobilizadas para a concretização da estratégia e para a concretização dos objetivos de inovação. O que significa que a liderança, a gestão de topo da organização, tem que acarinhar os esforços das suas equipas, tolerar o insucesso, partilhar as aprendizagens, viver a inovação no seu dia-a-dia, nas suas rotinas e noutras iniciativas que vão sendo desenvolvidas na organização. O segundo aspecto diz respeito à visão e estratégia de inovação. Nós, como a Joana referiu, esta norma é uma norma focada no longo prazo, é uma norma que parte do princípio que a inovação não é um ato isolado, não é algo casuístico, implica precisamente pensarmos não num jogo, mas num campeonato, estabelecer uma visão, isto é, tendo presente que há uma ambição relativamente àquilo que a organização quer ser e àquilo que quer atingir, isto a par da definição de uma ou várias estratégias, porque também temos que ter presente que a própria norma prevê que exista mais do que uma estratégia de inovação na mesma organização, e já falaremos disso a propósito do portfólio de inovação, que é o último atributo-chave desta seleção que trazemos aqui. O terceiro aspecto diz respeito à cultura. Já falámos um pouco sobre cultura. Digamos que a cultura é o caldo em que todos nós vivemos no interior das organizações e que para termos uma capacidade de inovar, nós temos que ter uma cultura favorável, uma cultura de abertura, uma cultura de tolerância, uma cultura que encoraja a liberdade criativa, a experimentação, a criatividade e o pensamento crítico. Por isso mesmo, eu costumo, quando falo da cultura, pôr este sininho. Não sei se estão a ouvir este sininho, mas este sininho
quer dizer que todos os outros elementos, por muito relevantes que sejam, normalmente são também influenciados pela cultura que nós temos nas organizações. Portanto, esta norma permite trabalhar aquilo que muitas vezes é considerado intangível, que são os elementos que compõem a cultura. O quarto aspecto diz respeito à colaboração. Estamos hoje a viver este período de pandemia e todos nós temos exemplos de como é que um problema com a dimensão que este problema tem obrigou as organizações a avançar para uma abordagem da inovação em colaboração, sob pena de não resistirem, sob pena de não desenvolverem maior resiliência e por isso a realidade a que temos assistido foca ainda mais a nossa atenção nesta abordagem de Open Innovation que a inovação colaborativa nos traz, reconhecendo sempre que, quer no interior das organizações, quer no exterior, existem ideias, oportunidades, conhecimento, competências que precisamos de aproveitar. O quinto aspecto diz respeito à propriedade intelectual. Nós sabemos que existem muitos tipos de ativos nas organizações, invenções, modelos de utilidade, programas informáticos, metodologias de gestão, e as marcas, por exemplo, tão relevantes para empresas, como para as empresas portuguesas no seu esforço de internacionalização. Para além disso, temos que pensar na capacidade de antecipar problemas, de desenhar soluções e de prever cenários de desenvolvimento, por isso o recurso aos mecanismos e às inúmeras perspectivas de inteligência estratégica. E, por fim, o último atributo-chave diz respeito aos portfólios de inovação. Se a organização não tiver uma abordagem para gerir o seu ou os seus portfólios de inovação, seja ele constituído por projetos, iniciativas ou outras atividades de inovação, podemos estar perante uma coleção de, não diria de cromos, mas talvez de esforços isolados que dificilmente refletem a estratégia e ainda mais dificilmente permitem medir e avaliar a contribuição desses esforços de inovação para o desempenho da organização e para o seu desenvolvimento. Temos que equilibrar aqui várias coisas, os riscos, os investimentos, o diálogo permanente entre aquilo que é presente e aquilo que é futuro, entre aquilo que é execução e aquilo que é exploração, e espero que estes atributos-chave tenham permitido ilustrar a riqueza e a profundidade que a ISO 56002 traz. Não podemos, nem conseguimos hoje, abordar temas como os recursos necessários para a gestão da inovação, por exemplo, pessoas, tempo, infraestruturas ou financiamento. A norma refere esses aspectos e vamos privilegiar de seguida, a Joana assim o fará, a apresentação dos processos e do sistema de gestão de inovação que a ISO 56002 nos traz. Obrigada, Isabel. Vamos então fazer um overview da norma e, portanto, começando pelo processo de inovação, basicamente que segue uma lógica de processo na norma, onde temos a parte de identificação de oportunidades, da criação, que vem de muitas outras atividades que estão descritas e que a Isabel referiu atrás, e, portanto, há uma fase de identificação de oportunidades, de criação de conceitos, de validação de conceitos, de desenvolvimento de soluções e de implementação. Embora isto esteja apresentado nesta sequência e seja precedido por um propósito de inovação, propósito esse que antecede a própria definição da visão e da estratégia, e focando sempre a realização de valor, este processo é descrito como não linear e a ideia, ao desenvolvermos a figura, o modelo, a imagem que ilustra a norma, intencionalmente colocamos as setas para mostrar que este processo muitas vezes que nunca é linear, que podemos começar em qualquer lado, voltar para trás, dar 2 passos à frente e, portanto, que não é linear. Mas este processo não chega e, portanto, a partir daqui vamos apresentar, este é o processo de inovação,
apresentamos a norma e então temos o contexto e aqui temos também a estrutura de alto nível, temos o contexto que está representado aqui por esta linha atracejada, que nos quer dizer que o contexto tem a organização e a parte interna da organização, mas também tem a parte externa e o ecossistema com quem ela se desenvolve. Neste contexto, para a secção 4 da norma, são abordadas todas as questões internas e externas, as partes interessadas, a definição do âmbito, que não temos tempo aqui de falar e que é bastante interessante, convido-vos a ler. Eu acho que nós não dissemos, Isabel, mas esta norma foi traduzida para português e já está disponível para compra no IPQ em português, portanto não precisam de a ler em inglês. E tem a parte do sistema. E aqui eu acho que é importante dizer que no sistema, que é normalmente a 4.4, desenvolve-se um sistema, estabelecem-se os processos. Ao mesmo nível do sistema está a cultura e a colaboração. E, portanto, o sistema é compreendido pelos processos, pela cultura e pela colaboração. E a norma define as orientações para desenvolver isso. Depois há uma secção dedicada à liderança, que tem a visão, a estratégia, a política. E ao nível do planeamento, temos os objetivos, temos o portfólio, temos as estruturas organizativas, temos uma série de conteúdos da norma, muitos que já fomos referir aqui, que estão, onde estão alguns atributos-chave. O processo de realização é o processo de inovação, são as iniciativas e o processo de inovação. Nós também não tivemos aqui tempo de falar da avaliação dos desempenhos, ela falou que se está a fazer uma norma sobre os indicadores, aqui a avaliação de desempenho também fala muito e é muito relevante e, portanto, não é possível perceber se estamos a criar valor se não valorizarmos e se não medirmos, e portanto esse aspecto que é tratado na secção 9 é também bastante relevante, e a melhoria do sistema e a melhoria do desempenho inovador, portanto aqui pegar de facto no ciclo PDCA, aproveitar toda a lógica da melhoria. De referir que o suporte, que são os recursos, as competências e outro tipo de suporte, estão no centro do ciclo PDCA, que tentam segurar esta roda bastante dinâmica de atividades e, no fundo, se não houver esse suporte, não é possível fazer melhorar o desempenho inovador da organização. Isabel, eu agora passava a si para a síntese final. Obrigada, Joana. Portanto, em síntese, dizer-vos que a ISO 56002 é uma norma de orientações, já publicada na sua versão portuguesa, como a Joana referiu, não substitui a NP 4457, mas iremos procurar na CT 169 orientar a revisão da NP 4457 para garantir um maior alinhamento com esta ISO. A ISO 56002 segue a estrutura de alto nível e, portanto, a sua estrutura neste momento, em termos de documento, tem estas secções principais: o contexto, a liderança, o planeamento, o suporte, a operacionalização, a avaliação de desempenho e a melhoria do sistema de gestão, que procuramos, de alguma forma, pelo menos chamar a atenção durante o webinar em que temos estado hoje envolvidos. Alguns benefícios que gostaria de salientar. Em primeiro lugar, a linguagem e compreensão comum sobre estes aspectos e os conceitos do sistema, associados ao sistema de gestão de inovação, a capacidade acrescida para identificação de oportunidades e sua transformação em valor. É muito importante pensar que esta norma se foca num propósito, numa inovação que tem um sentido, que tem uma estratégia subjacente e objetivos para a geração de valor, e permite também um benefício muito importante, é capacitar e preparar as organizações para lidarem com a mudança e para ativarem os recursos necessários, muitas vezes orquestrando diferentes recursos para responder a essas exigências e a esses desafios que existem no seu ambiente interno e externo, como estamos, aliás, a viver atualmente. Outro benefício importante é talvez
referir que esta norma permite olhar para a renovação do portfólio de bens e serviços, de processos e de outras ofertas que as organizações colocam no mercado, entre outros aspectos que poderão vir a explorar quando analisarem mais em pormenor a norma e que neste momento não temos muito tempo para explorar em conjunto. Portanto, deixamos-vos aqui alguns benefícios que identificamos e ficaremos certamente à vossa disposição para explorar os vários temas associados à implementação de sistemas de gestão de inovação. Por fim, dizer-vos que os próximos passos, como em tudo, são sobretudo pensar nestes temas que hoje fomos explorando ao longo desta sessão, pensar nos vários elementos que caracterizam o sistema de gestão de inovação, os princípios, os atributos-chave, definir o nosso roadmap para a organização em matéria de gestão de inovação e, sobretudo, atuar. E o próximo desafio que vos deixamos desde já é a participação na Masterclass de Gestão de Inovação, que a APSER tem neste momento disponível, e noutras iniciativas que, em função das necessidades das empresas que estão a operar em Portugal ou noutros países com os quais possamos vir a colaborar, se venham a verificar como adequadas. Em meu nome e, sobretudo, em nome da APSER e da Joana e de todos nós, queríamos agradecer a vossa participação e a atenção que disponibilizaram a esta apresentação e a este webinar. Muito obrigada e, sobretudo, inovem mais. Isabel, também queríamos, em nome da APSER, agradecer teres disponibilizado para participar neste webinar e agradecer a todos por nos estarem a ouvir. Eu sei que nem todos ouvem muito bem, que às vezes há problemas, a net está muito sobrecarregada nestes tempos e pronto, inovem muito.